Olá pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Tô aqui fazendo uma live, vamos esperar o pessoal se conectar, o pessoal entrar aí ao vivo. Muito boa noite, boa noite. O objetivo nessa live é a gente falar sobre limpeza energética. Vamos trazer os assuntos relacionados à limpeza energética, o Theta Healing. Vamos falar sobre limpeza. A gente está nesse momento muito forte, muito poderoso de fim de ano. E hoje, dia 12 do 12 do 12, esse portal incrível de energia, é um momento de limpeza. Então o objetivo aqui é a gente falar de limpeza, falar como que a gente pode, do que a gente pode se limpar no Theta Healing, como o Theta Healing pode ajudar nessa questão da limpeza energética, nessa questão dessas energias que a gente se conecta. A gente vai falar sobre fragmento de alma, a gente vai falar sobre divórcio energético, a gente vai falar sobre espírito errante, espírito caído, vamos falar sobre possessão, vamos falar sobre ataque psíquico, vamos falar sobre gancho psíquico, vamos falar sobre um monte de coisa. O objetivo é a gente trazer esse entendimento, falar um pouquinho dessas ferramentas, como o Theta Healing funciona, atuando nessas ferramentas, e depois abrir para perguntas, quem tiver dúvida, quem tiver pergunta, quem quiser saber alguma coisa. Tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar esse bate-papo. Eu acho que o primeiro ponto para a gente falar, eu acho que é explicar um pouquinho do Theta Healing. O Theta Healing é essa técnica de cura energética que, através dessa onda cerebral teta, desse padrão, dessa frequência de onda cerebral teta, a gente consegue ter esse acesso ao subconsciente. A gente consegue ir no interior do nosso subconsciente, mas um interior que é quase como um exterior. A gente consegue se conectar com o nosso subconsciente, mas ao mesmo tempo que a gente se conecta com uma energia muito maior, que é essa energia que a gente chama de energia do Criador, que é esse plano do Criador. Então, o Theta Healing é uma ferramenta energética, né? Ele tem uma atuação energética onde a gente consegue entrar no campo da pessoa, a gente consegue identificar essas dificuldades, a gente consegue identificar essas impurezas, essas coisas que impedem a gente de viver o melhor. E eu estou ajustando aqui a câmera, pessoal, que estava meio bagunçada aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar, eu acho que o primeiro ponto para a gente falar é a questão dos espíritos errantes. Né? A gente tem um pacote, quando a gente faz uma sessão de Theta Healing, até o período que eu atendi lá no Instituto Theta Healing Brasil, eu fiquei um ano atendendo no atendimento popular, e depois eu fiquei quase 6 meses como um dos coordenadores do atendimento popular lá no Instituto. Isso em 2018 foi quando eu fui atender, que ia fazer parte da coordenação. E no primeiro atendimento a gente tinha uma coisa que a gente chamava combo. Combo era uma limpeza energética. Né? E o que consistia a limpeza energética dentro desse combo? A gente fazia a limpeza de espíritos errantes, a gente fazia a limpeza de espíritos caídos, a gente fazia a limpeza de chips implantes e a gente fazia também a limpeza de radiação. Então eu vou explicar um pouquinho primeiro desses 4 itens. O que são os espíritos errantes? Né? A Vaiana fala que existe um portal. Quando a pessoa morre, ela tem um portal ali que dura 9 dias, que esse portal ele fica aberto para esse espírito subir. O que acontece? Muitas vezes o espírito ele não aceita. A pessoa quando ela morre, ela não aceita essa morte. Ela não consegue aceitar, ela não consegue se desligar. E se essa conexão dela é muito forte, se ela não se permite esse desligar, né, ela pode ficar vagando. Né? Dentro dos planos da existência, rapidamente, nós estamos no 3º plano da existência, esse que é o plano dos animais, e nós temos o 4º plano, que é o plano dos espíritos. Então a gente fala que a pessoa, que o espírito, na verdade, essa energia, ela sai do 3º, mas ela não entra no 4º, ela perde essa porta, ela perde esse portal. Quando ela perde esse portal, ela pode ficar vagando, ela pode ficar aqui nesse intermédio entre, ela nem foi para o 4º, mas ela está aqui como essa energia, como esse espírito, ela está aqui transitando no 3º plano. Isso pode acontecer, por exemplo, quando a gente perde algum ente querido, quando morre alguém da família, alguém que a gente dó, que a gente sofre muito, que é muito difícil aceitar a morte daquela pessoa, a gente pode criar essa conexão, energética. Isso mantém, segura aquele espírito. E aquele espírito fica aqui. Uma outra coisa importante entender também é o seguinte, dentro desse 4º plano, que é esse plano dos espíritos, o que acontece? O tempo é
é efetivamente um plano onde não existe o tempo, onde a noção de tempo é completamente diferente. Isso é muito interessante, porque no nosso tempo cronológico aqui, a gente está falando da nossa hora, o nosso ano. Para o espírito, esse tempo cronológico ele é completamente diferente. Então, sabe aquela história da casa assombrada, aquela coisa, aquela casa assombrada que a gente vê em filme, esse tipo de coisa? Para o espírito, para aquela energia que está ali, aqueles 100 anos, eles podem ser como segundos. Ele pode ser como um tempo muito curto, muito curto. Então, aquele espírito ele não tem noção daquilo. E o espírito também ele não tem noção de um monte de coisa. E aí o que ele faz? Quando, principalmente o exemplo de uma pessoa que morre. Morreu uma pessoa, a pessoa ficou muito triste, e aí eu sinto muito aquela dor, né? E eu me conecto com aquela energia. Então eu mantenho aquele espírito nesse plano, eu acabo contribuindo para aquele espírito ficar nesse plano, permanecer nesse plano, e ele fica conectado comigo. E aí qual que é a grande questão disso? A questão é que quando ele fica conectado comigo, essa conexão ele drena a nossa energia. Então o importante da gente fazer essa limpeza de espíritos errantes é exatamente essa questão da gente liberar essa conexão de energia, porque ele pode estar drenando a nossa energia. Ele pode estar ali conectado com a gente e ele pode estar drenando a nossa energia. Isso pode trazer um monte de doenças, pode trazer um monte de distúrbio, esse dreno de energia. Tá? E como a Havaiana fala, todo espírito, o caminho dele é ir para a luz. É para ele ser ir para a luz. O caminho dele é ir para a luz, para ele ser transformado. O espírito ele não pode falar não para a energia de Deus. Ele não pode falar não para essa energia superior, para essa energia do sétimo plano. Então o comando que a gente dá sempre é encaminhar esse espírito errante para que ele seja transformado pela luz de Deus. Né? Então a gente comanda que esse espírito seja enviado para a luz de Deus para ser transformado. Então esse é o primeiro ponto da limpeza energética que a gente faz, que é o espírito errante. E o errante, ele está muito em todo espaço, ele pode se pegar na gente, em qualquer lugar que a gente vai. É muito importante, principalmente para quem já é Theta Healer, ter essa prática de todo dia à noite, quando você deitar na cama, você deita e faz a sua limpeza energética. É muito importante esse procedimento de limpeza energética, gente. Você tem que tirar essas cargas, você tem que limpar isso, tem que ser feito diariamente. Então você deitou na cama, Criador de tudo que é, comandado todo espírito errante que está aqui no meu espaço, seja enviado para a luz para ser transformado. Tá? Então isso é muito importante, essa limpeza, porque esses espíritos estão em todo lugar que a gente está andando, a gente pode se conectar com eles. Né? E uma coisa interessante também, trazendo uma informação paralela, o Cryon, eu não sei quem conhece o Cryon, mas eu gosto muito do Cryon, muita gente conhece o Cryon. O Cryon é uma energia, e o Cryon fala o seguinte, o Cryon tem trazido muitas informações que tem desmistificado muita coisa, é muito interessante as informações que ele traz. E uma coisa que ele fala é o seguinte, ele traz uma informação, por exemplo, né, se um médium vai lá e acessa a energia de uma pessoa, acessa o espírito de uma pessoa, como é que aquele espírito pode encarnar de novo? Como é que aquele espírito pode estar encarnado? E o Cryon fala o seguinte, ele fala que essa energia que está no nosso corpo, esse espírito, essa energia, ele fala, essa energia na verdade é o nosso corpo, a nossa restrição física é uma ilusão desse plano. Tá? Então o que acontece é o seguinte, essa energia, ao mesmo tempo que a gente reencarnou nesse corpo, todas as nossas vidas passadas, que o espírito ele é eterno, né? Essa alma ela é eterna, mas todas essas experiências, essas vidas, elas estão no campo da informação. Então, por isso que a gente consegue acessar um espírito, conversar com um espírito, conversar com um ancestral, esse exercício tem no Theta Healing também, a gente consegue acessar, conversar com um ancestral nosso. Você consegue conversar com esse ancestral em qualquer tempo, independente do tempo, porque essa energia ela está no campo, ela está no espaço. Então a gente acessa sempre através do sétimo plano, no Theta Healing, a gente acessa o quarto plano para conversar com o ancestral. Então é um exercício para você, né, é comandado que eu fale, veja e fale com um determinado ancestral. Você estabelece aquela pessoa com quem você quer falar, mas você vai estar acessando aquele campo de energia, você vai estar acessando na verdade aquela consciência, que é infinita, que é imortal e que vai sempre existir. Tá? Então esse é o ponto do errante. Segundo ponto, espíritos caídos. O caído ele já é um pouquinho mais complicado.
A Havaiana, nem no livro mesmo, ela nem esclarece muito o que é o caído. No meu entendimento, na minha leitura, o caído o que é? O caído é meio que, é quase como se fosse uma maldição, sabe? Uma coisa de quando a pessoa roga uma maldição, a gente vai falar sobre isso também, né? Falar essa coisa de limpeza de maldição, mas quando a gente roga, quando a pessoa roga uma praga muito forte, muitas vezes essa energia dessa raiva, essa energia, ela pode se conectar com um espírito e ela pode pegar aquele espírito e pode prender aquele espírito na pessoa. Então, assim, o espírito caído, ele não necessariamente é um espírito das trevas. Não é um espírito das trevas, não é uma energia tão densa assim, tá? Ele é o quê? Ele é um espírito que, vamos dizer assim, foi pego de sopetão, vamos dizer assim, e aí ele ficou amarrado numa outra pessoa. E o caído, ele é muito específico, ele acompanha muito a pessoa e ele faz esse mesmo processo. Ele faz esse processo de drenar a energia. Ele não sabe o que está fazendo. Ele não está ali intencionalmente para fazer mal. Como eu falei, não é um espírito das trevas. Não é isso. Ele está ali conectado com aquela pessoa, preso. Sabe, como se fosse preso. Ele está como se fosse preso, acorrentado naquela pessoa e ele está drenando aquela energia da pessoa. A forma que a gente faz no Theta Healing para liberar um caído, segundo a orientação da Havaiana, a gente tem que pedir para o Criador o nome daquele espírito. Então a gente tem que, numa determinada leitura, a gente está fazendo uma leitura da pessoa, está fazendo uma leitura do campo, e a gente identifica que existe uma energia diferente ali, ou dependendo do nível da leitura, como a profundidade da leitura, a pessoa consegue realmente identificar que tem um espírito ali, que não seja o anjo da guarda da pessoa, e que não sejam os errantes também. Você deu o comando de errantes, visualizou os errantes todos saindo e indo todos para a luz. O importante é você visualizar e testemunhar esse espírito indo para a luz. Ele tem que ir lá e tem que entrar na luz. Se você só mandar na intenção não vale, pessoal. Lembra disso, Theta Healing, intenção não vale. Você tem que acompanhar. Então, a gente pede para o Criador esse nome desse espírito, tá bom? E envia esse espírito para a luz através do nome dele. Tá? Então tem gente que fala que a gente pode usar um combo, por exemplo, de enviar, de que os espíritos caídos sejam enviados para a luz através de todos os seus nomes, né? Então assim, isso vai muito de pessoa a pessoa, vai muito de caso a caso. Eu não é muito comum em identificar esse tipo de energia. A mesma coisa é a possessão. A possessão é praticamente o mesmo princípio. É a mesma coisa, existe um espírito, uma energia que está ali acoplada naquela pessoa e aquela energia ela é muito forte, ela está ali resistindo a ir para a luz, ela está resistindo a sair daquele campo, ela está resistindo a ir para a luz, porque é o caminho dela, o caminho de todo espírito é ir para a luz, porque ele vai para a luz e ele retorna num outro corpo, numa outra forma. Tá? Então falamos aí errantes, falamos caídos e uma pincelada sobre essa questão da possessão. Próximo ponto importante para a gente tratar é a questão dos chips e implantes. Chips e implantes, existem vários chips e implantes. A gente tem os implantes e os chips que podem ser alienígenas, que pode ser um implante, a pessoa pode ter passado por um processo no sono, ela pode receber um implante físico, como ela pode receber até um implante energético, um chip implante energético. E ela pode também passar por uma questão física onde ela tenha um chip implantado de alguma forma no corpo dela. Tá? Então, existe todos esses casos. A gente tem relatos de chips energéticos, a gente tem relatos de chips metálicos mesmo. A gente tem relato, inclusive, histórico. Se você procurar na internet, você vai encontrar muita coisa de gente que chegou a tirar chip de material desconhecido, uma pedrinha, um pecinha, um ferrinho, uma coisa que não deveria estar ali. Então, e qual que é a questão do chip? O chip ele tem essa questão dessa energia. Ele pode muito bem, ele pode estar instalado para desequilibrar a nossa energia, ele pode estar instalado para trazer uma energia densa, ele pode estar instalado ali para trazer manter a gente num padrão de desequilíbrio energético, ele pode trazer esse tipo de situação. E quando a gente comanda a limpeza de um chip e um implante, a gente tem que tomar cuidado de especificar que o chip implante que a gente está retirando, que a gente está comandando que seja retirado, que ele não seja chip nocivo, né? Para você não estimular, por exemplo, se a pessoa tem um implante dentário, se a pessoa tem um marca-passo, se a pessoa tem alguma coisa assim, para você não estimular um mau funcionamento desse implante, desse tipo de coisa. Então a gente vai comandar que esse chip
Isso vem muito na leitura. Quando você fazer o escaneamento da pessoa é muito interessante porque às vezes você tem uma leitura diferente no escaneamento da pessoa, você vai identificar um brilho diferente, você vai identificar. A sua intuição vai trazer isso. A sua intuição vai trazer essa informação para você. Fica tranquilo. Por isso que é sempre importante, quando você entra no espaço da pessoa para fazer uma leitura, lembra disso, se conectou à luz. Na luz você entra pelo chakra da coroa da pessoa e você pode entrar no chakra da coroa da pessoa e fazer um escaneamento em todo o corpo da pessoa, ou você pode ir direto no coração dela. Vai muito da tua intenção. Você quer fazer uma leitura física, você quer fazer uma leitura emocional. O que você está querendo buscar? Então, quando você entra no espaço da pessoa, você pode trazer, você pode identificar algum brilho diferente, você pode identificar, pode vir essa informação. E aí, como é que é feito o comando, né? Como é que a gente faz, por exemplo, a questão para você... Porque você precisa destruir esse chip. E o que a Havaiana fala é que para você destruir um chip, você precisa do tom perfeito, do tom mais perfeito para destruir o chip. Então, assim como no caído você pede o nome dele, no caso do chip implante nocivo, você vai pedir para o criador qual é o tom perfeito para destruir aquele chip. E o tom, gente, ele pode ser uma cor, ele pode ser uma vibração, ele pode ser um som, ele pode ser qualquer coisa assim, tá? Então você pede para o criador esse tom, se você identificar, pede para o criador esse tom e através desse tom que você receber, você comanda que o chip seja destruído através daquele tom perfeito e que todos os fragmentos sejam encaminhados para a luz, tá? Então esse é o procedimento de chips e implantes nocivos. Outro ponto, radiação. Todo tipo de equipamento eletrônico ele gera uma radiação. Se você for parar para pensar na nossa casa, é muito interessante, mas a nossa casa ela é rodeada... Deixa eu só abrir um pouquinho aqui, pessoal, a janela está meio quente. A nossa casa ela é rodeada por toda uma estrutura de fiação de cabeamento elétrico. Então a gente acaba gerando um campo eletromagnético mesmo na nossa casa, que tende a interferir no nosso campo. O celular gera uma radiação, o computador gera uma radiação, o micro-ondas gera uma radiação muito potente. Todos os equipamentos, todo esse tipo de coisa gera uma radiação muito forte. E através desse comando da gente limpar essa radiação, é possível a gente eliminar essa energia do nosso corpo. Mas o que a Havaiana fala é que a gente tem que eliminar essa radiação que não é necessária, porque o nosso organismo depende de baixas radiações, algumas radiações em baixíssimo nível funcionam no nosso corpo, mantém essa energia do nosso campo eletromagnético funcionando. Então o comando que a gente dá é que a radiação não necessária seja retirada do espaço do campo daquela pessoa, que essa radiação seja enviada para a luz e ela seja substituída por amor incondicional. Isso é muito importante. Quando você tira essa energia da radiação não necessária, né, você envia isso para a luz de Deus e você substitui isso por amor incondicional. Ok? Então falamos de espíritos errantes, caídos, chips implantes, falamos de radiação. Aí vamos entrar num outro aspecto. Isso a parte desse é o padrão de limpeza, de limpeza. Aí vamos entrar um pouquinho ali no... Vamos para outro plano, que seria a parte do quinto plano, né? Para a gente falar que no curso DNA básico a gente chama de encontro de alma. Então, para a gente falar um pouquinho de fragmento de alma. Isso é um negócio muito importante, porque isso é uma... Como é que eu posso dizer? A Havaiana fala que tudo tem impressão fantasma. Como todo objeto, como tudo no universo é energia, tudo e consciência é energia, então a Havaiana fala que tudo tem consciência. Então ela fala o seguinte: todo tipo de objeto ele carrega algum tipo de energia. Então quando a gente toca no objeto, a gente pega no livro, pega no óculos, pega em qualquer coisa, a gente acaba tocando naquele objeto e a gente acaba deixando uma impressão fantasma nossa naquele objeto. Por isso que no curso avançado a gente aprende bastante sobre a questão de você instalar sentimento nos objetos, né? Você fazer download nos objetos, né? Isso até se aprofunda mais no curso Manifestação e Abundância.
onde a gente tem uma lista bem extensa do que se instalar em cada objeto. Você instala na sua casa, nas paredes da sua casa, na sua televisão, no seu computador, no seu carro, na sua comida, você abençoa a comida. Então, a gente tem essa coisa da impressão fantasma de pegar em tudo. E o fragmento de alma, o que é? O fragmento de alma é quando a gente tem um envolvimento emocional intenso com uma pessoa, ou quando a gente tem principalmente o ato sexual, a gente acaba pegando uma parte da energia vital daquela pessoa, uma parte da alma, e aquela pessoa acaba pegando uma parte da nossa alma. Então, esse exercício de limpeza de fragmento de alma é uma coisa muito importante para a gente fazer, principalmente com as pessoas que a gente lembra que a gente teve um relacionamento sexual. Isso é muito importante fazer para você limpar esses fragmentos, porque esses fragmentos eles geram uma conexão energética. É diferente, por exemplo, de um divórcio energético, que é um compromisso energético. O fragmento de alma, você fica com aquele fragmento de alma da pessoa, você carrega uma parte da pessoa. Se você pegar uma pessoa que nunca fez Theta Healing, e mesmo até a pessoa que já é Theta Healer, mas é muito comum, assim, é como se você, imagina que você é um quebra-cabeça, tá? E que esse seu quebra-cabeça, você está com milhões de peças trocadas que não são do seu quebra-cabeça. E é exatamente isso que é um fragmento de alma. Imagina isso, imagina que você é um quebra-cabeça e que você precisa das suas peças de volta. Você tem que se liberar, você tem que tirar as peças que não são suas e buscar de volta as peças que são suas. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Esse é um outro exercício também indicado para se fazer todo santo dia. Liberar todo e qualquer fragmento de alma que esteja no campo. Então, a gente libera fragmento de alma das pessoas da nossa família que já morreram. A gente libera fragmento de alma das pessoas que a gente teve relacionamento, que a gente namorou, que a gente só transou, que a gente casou, que a gente teve qualquer tipo de relacionamento. É muito importante isso. Tá? Muitas vezes, por exemplo, uma coisa interessante... Você deve ter aquela situação onde a pessoa, sabe, por exemplo, alguém que você namorou e que você sempre sonha com a pessoa, um namorado da adolescência, uma coisa assim, que você está sempre lembrando da pessoa, você está sempre sonhando com aquela pessoa, sabe aquela coisa que não vai? Você já está numa outra vida, já está numa realidade, já casou, já tem filho, mas tem aquela pessoa que você está sempre lembrando dela, ou você sempre encontra, sempre cruza com a pessoa, é um fragmento de alma. Tá? Então, como é que é o comando que a gente dá para esse... Qual que é o comando? Né? É o comando que todos os fragmentos de alma da pessoa tal, que esteja no meu espaço, seja retirado de mim, limpo, lavado, purificado pela luz de Deus e devolvido para aquela pessoa. E que todos os meus fragmentos de alma que estejam no espaço, no campo daquela pessoa, que eles sejam retirados, lavados, limpos, purificados pela luz de Deus e devolvidos a mim. Né? Em todos os tempos, entre tempos e eternidade, para o bem maior. Né? Isso eu estou falando para os Theta Healers. Mas fica para o entendimento de quem não é Theta Healer, né, ter como funciona isso. Então, e aí o que a gente vai testemunhar? A gente vai testemunhar exatamente essas peças saindo de mim, sabe? Como se tivesse essas duas pessoas aqui, as peças saindo daqui vindo para cá, as peças saindo daqui vindo para cá. Né? Mas passando pela luz, brilhando, porque purifica. Né? A gente precisa comandar que seja purificado esse fragmento, para ele voltar limpo para mim. E que ele volte limpo para outra pessoa. Então, um exemplo muito interessante disso, uma vez eu atendi uma cliente e foi muito legal, porque ela tinha 2 ou 3 ex-namorados, ela era divorciada, teve esses 3 namorados e tinha questões de não estava conseguindo se encontrar no novo relacionamento, esse tipo de coisa. E aí a gente fez bem específico para cada um, né? Então eu perguntei qual é o nome de cada um deles, e aí eu dei o comando, pedi permissão para ela, dei o comando para cada um deles, testemunhei aquilo tudo. Olha que coisa interessante, ela falou que um dia seguinte, ou 2 dias depois, os 2 ou 3 ex-namorados e o ex-marido, que a gente fez o fragmento de alma de todo mundo, os 3, 4 ligaram para ela, para saber como ela estava. Olha que coisa louca. Então a Vaiana fala que que o fragmento de alma ele funciona como uma ligação energética e a pessoa acaba se conectando e isso drena a nossa energia também. Isso também está o tempo todo drenando a nossa energia. Então quando a gente limpa esse fragmento de alma, quando a gente tira essa energia da gente, muitas vezes o outro lado ele sente essa falta dessa conexão, ele sente que ele perdeu essa conexão energética.
E leva muitas vezes a ele procurar você, procurar a pessoa, ele ir atrás da pessoa e procurar saber como, o que ela está fazendo, onde ela está, né? Você busca procurar. Mas nesse caso dessa cliente, quando a gente fez essa limpeza de fragmento de alma, foi muito interessante, porque um tempo depois ela conseguiu encontrar a alma gêmea dela. Enquanto ela não limpou aquilo, claro, né? Depois da limpeza a gente também deu um comando de manifestar a alma gêmea que ela queria. A alma gêmea mais compatível, né? Para não vir um cachorro, um peixe, um gato, sei lá. Um cavalo, aquelas coisas. Então, né, a gente manifestou a alma gêmea mais compatível para ela. E aí ela efetivamente achou, ela conseguiu encontrar a alma gêmea dela e tá com a pessoa há 1, 2 anos. É muito lindo, isso é muito, muito fantástico. Então, esse é o lance do fragmento de alma, né? Você é uma parte da energia vital que você pega da pessoa, então isso pode acontecer com qualquer caso. Pode acontecer com ex-namorado, ex-marido, ex-amante, vida louca, né? Quando a gente é adolescente, aquela vida louca e tal. Pessoas que estão muito doentes também, né? Isso até entra no gancho psíquico, mas a gente acaba pegando um fragmento de alma também, o gancho psíquico, a gente vai falar de gancho psíquico também. Então temos aí, fragmento de alma, né? Próximo ponto que a gente vai falar é divórcio energético. E isso é uma coisa muito importante, porque as duas coisas estão muito relacionadas. Eu no começo, eu tinha uma ideia de que o divórcio energético era uma coisa que a gente aplicava só para pessoas que a gente teve relacionamento. Por exemplo, ex-namorada, ex-namorado, ex-marido, ex-esposa, qualquer coisa assim. Mas no decorrer aí dos hoje mais de 3 anos já de Theta Healing, e putz, eu já atendi aí mais de 500, 600 pessoas aí, ficou muito claro para mim que o divórcio energético é uma coisa que a gente pode fazer com qualquer coisa e qualquer pessoa. Então, por exemplo, né, eu tenho uma questão de ressentimento. Tá? Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma questão de ressentimento. Então, eu tenho uma questão de ressentimento muito profunda com meu pai ou com a minha mãe, tá? E eu quero liberar aquilo. Então, eu vou trabalhar esse ressentimento, vou cancelar esse ressentimento, mas para isso eu preciso entender aonde começou esse ressentimento, eu preciso entender o que eu estou ganhando com esse ressentimento, para que está me servindo esse ressentimento, eu tenho que entender o que eu estou aprendendo com esse ressentimento. Isso é o princípio da psicologia. Na verdade, isso já é um caminho muito forte para você liberar qualquer coisa na sua vida, até mesmo sem o Theta Healing. A questão é que o Theta Healing entra com uma atuação energética em cima disso. Eu preciso levar a pessoa nesse lugar, né? Eu preciso levar a pessoa nesse início desse ressentimento, tá? E fazer ela entender o ganho, fazer ela entender tudo isso para ir cancelar nela esse ressentimento, enviar isso para a luz e substituir pela liberação desse ressentimento, que a pessoa sabe viver sem esse ressentimento. E que principalmente ela sabe viver os ganhos que ela tem do ressentimento. Eu aprendi a ser responsável, então, né, peço permissão, você me permite trazer a você que você sabe ser responsável sem precisar ressentir seu pai ou sem precisar ressentir a sua mãe. Tá? Então é muito importante isso. Você mantém o ganho positivo, mas você tira o negativo. E o divórcio energético, ele entra nesse ponto. Ele entra exatamente nesse ponto, por exemplo. Por quê? O que acontece? O divórcio energético, principalmente quando a gente tem relações mais sólidas, não necessariamente um envolvimento emocional, mas um envolvimento mais intenso, vamos dizer assim. Então o divórcio energético você pode fazer para ex-namorado, ex-namorada, ex-esposa, ex-marido, você pode fazer para ex-sócio, você pode fazer para emprego, você pode fazer para tudo isso. Tudo que você se conectou, você pode fazer um divórcio energético. Tá? E o divórcio energético, ele consiste no quê? Ele consiste em você liberar o compromisso existente entre você e aquela pessoa, entre você e aquele emprego, entre você e o seu pai, entre você e sua mãe, entre você e seu avô, sua avó, seja quem for. O divórcio energético, ele não significa um rompimento, não significa que se você fizer um divórcio energético da pessoa, você nunca mais vai se relacionar com a pessoa. Não, mas você está liberando compromissos assumidos com aquela pessoa. E muitas vezes, esses compromissos, eles podem ser densos, eles podem estar baseados em crenças densas, em crenças negativas. Então, vai muito da leitura intuitiva no processo, na sessão, no atendimento, ou com você mesmo. Você trazer uma leitura, pergunta para o Criador isso. Pergunta para o Criador, né? Da maneira melhor e mais elevada. Pergunta para o Criador,
eu preciso fazer um divórcio energético, eu preciso liberar os compromissos energéticos que eu tenho com essa pessoa, que eu tenho com essa energia, né? Preciso fazer isso ou eu não preciso disso? Pergunta isso para o Criador. Mas entenda, é muito importante fazer isso. E você vai fazer o quê? O que eu faço? Qual é a minha atuação nesse ponto? Pedir permissão para a pessoa e dar o comando, né? Criador de tudo que é, comandado que seja feito um divórcio energético, né? Entre a pessoa tal e a pessoa tal, que seja liberado todo o compromisso energético entre essas duas pessoas. E o que eu visualizo, o que eu testemunho são as duas pessoas, uma de frente para a outra, e aquele cordão de luz, aquele cordão prateado entre as duas pessoas, e imagina aquele cordão meio que assim, se pulverizando e ele subindo, indo para a luz. Para você quebrar essa conexão energética, para você quebrar tirar essa conexão energética. Isso você pode fazer de tudo, né? Como eu falei, você pode fazer de tudo e a gente tem que fazer isso de tudo. Divórcio energético é muito importante. Que mais, gente? Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta aí? Se alguém tiver alguma pergunta, quiser participar, quiser mandar alguma pergunta. Deixa eu pensar mais aqui o que a gente pode trazer. Sim, vamos lá. Ataques psíquicos. Isso é muito importante também. O que é o ataque psíquico? O ataque psíquico a gente pode dizer que é a inveja, que é a raiva, que é aquela... Não é um ressentimento, não é uma coisa longa, mas é uma coisa recente, uma coisa curta. Tá? Então, por exemplo, o ataque psíquico, eu gosto muito do exemplo é que eu sempre lembro do Gasparetto. Eu amo o Gasparetto, né? Esse era fantástico. Eu lembro muito do Gasparetto, porque o Gasparetto falava muito com as mulheres. E eu adorava, eu lembro que ele falava muito da cunhada. Né? A cunhada é uma pessoa que dá muito ataque psíquico, porque é aquela pessoa que te ama, mas na hora que você vira as costas, a pessoa está te medindo de cima a baixo, então tem inveja, tem um ranço, tem uma coisa assim. Então isso que é ataque psíquico. O ataque psíquico é isso. E o ataque psíquico, ele pode tanto partir da pessoa para mim, né? Uma pessoa que talvez eu não tenha uma relação muito saudável, uma pessoa que tem uma relação meio conflituosa no trabalho, como ele pode partir de eu para outra pessoa também. Então, quando eu fico ali remoendo o ressentimento de alguém, uma energia muito densa que atrapalha completamente a sua vida, né? Atrapalha a nossa vida, o ressentimento. Sabe aquela coisa de você ficar cozinhando aquela pessoa, ficar curtindo aquela raiva, ficar pensando em milhões de formas de matar aquela pessoa, ou ficar pensando em milhões de formas de você... de trazer justiça, de você falar, eu queria mesmo falar tudo aquilo para aquela pessoa e tal, esse tipo de situação. Isso é um ataque psíquico, tá? Isso é um ataque psíquico. Então, a gente tem que limpar sempre os ataques psíquicos enviados para nós e também limpar os ataques psíquicos que nós enviamos para as outras pessoas, né? E o comando é simplesmente que todos os ataques psíquicos sejam automaticamente enviados para a luz de Deus. Tem que fazer essa limpeza, não existe uma blindagem. E até no Teta Healing a gente fala, você não pode se blindar, né? Você só pode fazer... Você só pode... a Vaiana fala hoje se tornar impermeável. Tá? A gente só pode falar, a gente tem que se tornar impermeável. Se você bloquear, a energia não entra, mas a energia não sai, a energia tem que circular. Tá? Então a gente tem que ser impermeável. O que ela está falando? Para falar um pouquinho da cura da criança interior. Vamos falar assim. Então o ataque psíquico é isso. Aí a gente tem um outro ponto importante também, que é o gancho psíquico. Né? O que é o gancho psíquico? O gancho psíquico já é uma relação mais forte. O gancho psíquico, ele já é uma relação onde você já tem uma relação mais profundo que o ataque psíquico, mas o gancho psíquico, ele cria um gancho, você cria um laço. E o gancho ele é muito forte, ele tem uma relação muito forte quando a gente tem muita dó de alguém. Então sabe aquela pessoa que, algum parente, alguma pessoa querida, que ficou internada há muito tempo e que a gente sentiu muita pena daquilo, a gente sentiu muita dó daquilo. Isso pode acontecer com qualquer coisa. Tá? Isso pode acontecer com uma pessoa conhecida, pode acontecer com uma situação que você vê na televisão, uma coisa que você vê no jornal. Se você sentir uma pena muito forte, você sentir aquela coisa muito forte, aquilo pode sim criar um gancho psíquico. Tá? Então o gancho psíquico também o comando é esse, manda isso para a luz e substitui por amor e luz. Tá? E esse gancho, é muito importante isso, porque a gente pode ter aquela situação... família tem muito isso, até como eu falei da cunhada, né? Mas tem muitos amigos também, tem muitas relações onde as pessoas
tratam bem, é que aí me veio uma coisa do vampiro energético, me veio uma outra coisa pra gente falar também. Mas é aquela coisa eu gosto muito da rede social pra falar disso. Aquela pessoa que é sua amiga, querida e tal, não sei o quê, mas nunca curte nada das coisas que você faz, nunca segue você aqui, é como se tivesse um ranço. Mas a hora que te vê, te acha linda, não sei o quê, e muitas vezes fica perguntando muita coisa pra você. Isso é o vampiro energético. O vampiro energético é aquele que quer saber tudo da sua vida. Isso é um negócio muito, muito tenso. Deixa eu ver o que é. Quem perguntou o que pra mim? Elaine, como me livro de uma pessoa que me deseja muito mal? Não sei como agir. Bom, eu vou tratar disso já, mas a questão é porque você está traindo essa pessoa, né? O que essa pessoa ela te deseja muito mal, né? Você que está dando uma abertura para isso. Então a gente chega ali. Deixa eu só concluir. Então a gente falou do gancho psíquico, falamos do vampiro, do vampirismo energético. A Elis perguntou da questão da criança interior. Lidar com a criança interior é complicado. Não é que é complicado não, gente. É que tudo está na criança interior, né? Então curar a criança interior, primeira coisa a gente tem que saber a nossa relação. A gente tem que entrar dentro da gente e buscar entender o que é que você quer tratar, o que você quer curar da sua criança interior. Tá? O que você quer, o que você efetivamente você quer curar? Qual é o trauma que você viveu na sua infância? Né? Então assim, a gente tem a questão do trauma, apanhou, bateu, a mãe falava isso, a mãe falava aquilo, a relação com o pai, com a mãe era muito rígida, o pai se separou, o pai morreu, a pessoa se sente abandonada, então é importante entender isso. O que é? Onde estavam os pais? Ah, meu pai trabalhava demais, meu pai nunca estava em casa. Ah, minha mãe cuidava de todo mundo, mas a família era muito grande. Eu era o irmão do meio, no meio de 5, 6, né? Então a pessoa perde a identificação, ela se sente abandonada, se sente rejeitada pela família, ela tem um trauma que o pai bateu, que o pai falou que ela não servia pra nada, que ela não queria ser ninguém, que ela não fazia nada de nada certo. Então isso tudo cria essa impressão dentro dessa criança interior, né? E a gente fala que isso vai do 0 aos 8 anos. A gente vive em teta nesse período e a gente capta e absorve tudo. E isso tudo é impresso no nosso subconsciente. Isso fica cristalizado no nosso subconsciente. Então a gente não consegue, é difícil se liberar disso. Então, além desses traumas, a gente tem frustrações também na nossa criança interior. Isso é uma coisa interessante, principalmente quando a gente está falando de final de ano, de manifestação e tudo mais. Eu sempre falo para as pessoas a história do campo da atração. Né? O que é o campo da atração? Tudo que você deseja, tudo que você desejou. Imagina um quadro gigantesco. Tá? Que você tem um monte de coisa ali naquele quadro. E uma coisa que é importante eu olhar, isso me veio intuitivamente dentro de todo o meu trabalho, é a questão das frustrações da criança interior. Então, por exemplo, eu tive 2 frustrações intensas na minha infância. Uma delas foi um tio que prometeu que ia fazer um kart para mim, e essa história do kart rolou anos e anos e anos, eu nunca vi a cor do kart, tal. E outra teve um primo que me prometeu construir uma cabana. Tá? Esse nem foi tão drástico, porque depois de muito prometer, ele até começou a construir a cabana, mas ele fez um negócio tão surreal de legal, e aquilo ia dar muito trabalho, então ele fez metade da cabana. Mas essas 2 frustrações ficaram ali dentro de mim. Essas 2 frustrações ficaram cristalizadas dentro de mim. E sabe como é que eu fiz isso? Como é que eu fiz para superar isso? Eu, dentro do teta, eu fui me conectar com essa criança, né? E aí eu fui conversar com ela, eu fui pegar na mão dela, dessa minha criança interior, e fui convidar ela para comigo a gente construir aquele kart. Então a gente foi lá, a gente construiu o kart inteiro, colocamos o motor, a gente fez tudo, ele me ajudou a pintar, ele me ajudou a fazer tudo aquilo, e a gente andou junto de kart, a gente se divertiu com o kart. Foi muito delicioso, e quando eu terminei esse exercício, ele veio e me deu um abraço, sabe? E foi muito libertador. E com a história da cabana, a mesma coisa. A gente foi lá, construiu a cabana, se divertiu, brincamos com a cabana tinha isso, a cabana tinha aquilo, e a gente brincou na cabana, e foi uma coisa linda, e no final das contas também ele veio e me abraçou. E assim isso ficou, isso foi limpo. Agora, quando a gente está falando de trauma,
é simplesmente, a gente tem que buscar entender. É como a questão do ressentimento. Você tem que buscar entender onde que está aquilo. Você tem que buscar entender onde começou, onde está aquele trauma. Para que serviu, o que você está ganhando com aquilo. É sempre isso. Negativo e positivo. Sempre você tem que chegar no extremo do negativo, o processo do Digging, Theta Healing. Qual que é o pior, 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 né? Chega na base daquele pior, né? Para depois você encontrar o ganho. Você tem que encontrar o ganho. Porque você mantém o ganho e você cancela o negativo. Tá? Então precisa trazer tudo isso. Você tem que identificar aonde está essa dor da criança. Ok, Elis? Vamos lá. Elaine perguntou como me livro de uma pessoa que me deseja muito mal. Não sei como agir. A pessoa te deseja muito mal. A pessoa que te deseja muito mal. Bom, a gente tem um aspecto aí, né? Por que você está conectado com essa pessoa? Se a pessoa te deseja muito mal, do jeito que você está falando aí, ela tem conexão com você. Ela faz parte do seu convívio social. Então, por que ela faz parte do seu convívio social? Por que ela está convivendo com você? Outra coisa, ela te deseja muito mal. O que ela deseja mal? O que você acha? O que é essa maldade que ela tem aí dentro? E aí, gente, nesse momento agora, eu peço permissão, peço perdão. Mas é o momento da gente olhar para o nosso ego. É o momento da gente olhar para coisas que a gente não quer olhar. É o momento da gente aceitar a nossa sombra. Aceitar que aquela maldade ali, ela não está só ali no outro não. Tá? Ela está aqui também. Ela está aí dentro também. Tá bom? Então quando a gente fala isso, a pessoa que me deseja muito mal, então assim, para um pouco, fecha os olhos e reflete o que é esse mal. Porque a pessoa é muito ruim. A pessoa é isso, é isso, é isso, isso e aquilo. Tá, ok. Então você tem esse conjunto de características da pessoa. Segundo ponto, você tem aquela pessoa que está fixada, né? Você tem um gancho psíquico aí, você tem uma conexão energética com essa pessoa, você está fixado com aquela pessoa ali. Então você tem esse gancho com essa pessoa. Então, o que está sustentando esse gancho? E essa maldade que a pessoa tem, isso te gera uma raiva. Né? E por ela ser má, o que você olha nela? Por que ela é má? O que ela faz que ela é tão má? Aonde que está isso dentro dela? O que ela está fazendo que ela é tão má? E aí eu te convido para você fazer o seguinte: identifica essa maldade, tá bom? E aí você vai fazer um exercício, vai fazer um trabalho de consciência, onde você vai olhar para dentro de você, principalmente ali dos seus 0 aos 8 anos, e você vai identificar aonde, quando você fez exatamente aquilo. Em que momento você foi má? Em que momento você foi aquilo? Porque a gente aprendeu que a gente tem que ser bonzinho, que a gente foi educado com um monte de coisa, né? Que a gente aprendeu que a gente não pode mentir. Mas também a criança não pode virar e apontar e falar que a pessoa é gorda, que a pessoa é cega, que a pessoa é magra, que a pessoa é deficiente, que a pessoa é negra, que a pessoa é azul, que a pessoa... Não pode falar nada disso. Então, assim, você tem que ser sincero, mas tem que aprender a mentir. Então você tem que aprender a ser bonzinho. Só que não é um bonzinho sincero, né? A gente aprende a criar as nossas máscaras, né? Como diz a Debbie Ford no seu livro O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz, a gente começa a criar subpersonalidades. A gente começa a criar aquelas personalidades. Então, talvez, Elaine, tenha uma personalidade aí dentro de você que não seja tão boazinha assim. E essa personalidade, como é que ela faz para se esconder? Ela está lá dentro, o que ela faz? Ela busca identificar, ela atrai alguém no seu externo para você projetar toda essa raiva, para você nunca olhar para dentro e encontrar aquele seu euzinho, euzinha, que não é tão boazinha, que é ruinzinha. Entendeu? Então, qual que é o exercício disso? O exercício é você fazer essa reflexão, identificar isso, encontrar essa subpersonalidade e ir lá falar com ela, tá? E principalmente quando você for falar com essa sua subpersonalidade, você tem que entender o ganho disso também. O que essa maldade que está escondida nela dentro te ensinou o que? Me ensinou a ser forte, me ensinou a cuidar das pessoas, me ensinou um monte de coisa. Então você tem ganho, você tem ensino. Então você precisa entender isso, precisa identificar essa pessoa dentro de você para você olhar isso. Todo esse externo, ele sempre vai estar conectado com alguém interno. Tudo, gente, tudo, meus queridos seres de luz, almas amadas, família de alma, é reflexo do nosso interior. Não tem nada fora, não tem e nunca vai ter. É tudo dentro, tudo. Me desculpe, não existe nada fora.
tá? Então, mas o principal de tudo, não tem culpa também, tá? Ninguém vai te julgar. Não, Deus não vai te julgar nunca por nada disso, nunca. Deus te ama. Deus te ama profundamente. E se você não acredita nisso, eu vou pedir para você um segundo, para todos vocês que estão acompanhando, pra vocês fecharem seus olhos por um minuto. Feche os olhos um minuto. E aí eu vou pedir permissão para vocês e vocês falem verbalmente aí no espaço de vocês. Vocês me dão permissão para trazer a vocês a definição melhor e mais elevada de amor incondicional através do Criador de tudo que é? Vocês me dão permissão para trazer a vocês a sensação de ser profundamente amado e reconhecido pelo Criador de tudo que é? Me dão permissão também para trazer a consciência de vocês que é seguro ser amado e ser reconhecido pelo Criador? Trazer também a consciência de vocês que vocês sabem qual é a sensação de serem magníficos aos olhos do Criador de tudo que é? Que vocês sabem qual é a sensação de viver a sua vida livre de qualquer tipo de julgamento por parte do Criador, através do amor incondicional? Respira profundamente e solta. Muito importante isso, se sentir amado, se sentir reconhecido por Deus. O maior amor do universo jamais vai queimar o filho ou a filha dele no fogo do inferno, tá? Nunca isso vai acontecer, ok? Beleza? Vamos lá. Quem mais aqui que perguntou o quê? Deixa eu ver aqui. Atraímos pessoas que têm os defeitos que precisam ser curados em nós? Sim, exatamente. Exatamente isso, exatamente. Mas tira essa palavra defeito, tá bom? Tira essa palavra defeito. Você não é defeituoso, não. Você é perfeito, perfeita. Você é perfeita em perfeição. Você me permite trazer à sua consciência a definição melhor e mais elevada de ser a perfeita em perfeição aos olhos do Criador de tudo que é? Diga sim para receber esse download. Respira profundamente e solta. Tá? Então não existe defeito. Não existe isso. Você é perfeito. Você é perfeita. Mas você tem, são características que você tem que olhar, que você tem que aceitar dentro de você e você tem que reconhecer isso dentro de você. Tá bom? Esse é o exercício. Traz esse aspecto. Busca lá dentro de você essa subpersonalidade. Inventa um nome para ela, tá? Fica muito mais fácil. Isso é uma dica muito importante, gente. Para você não ter que ficar colocando vários eus, você, com a sua cara e com o seu nome, cria um nome específico para ela, tá? Então, eu fui, num determinado momento da minha vida, fui entender que eu tinha um ressentimento muito forte pelas pessoas que eram muito desconectadas, né? O que no meu tempo era o freak. O freak era aquela pessoa que completamente desconectada de coisa material e abriu mão de tudo e acha que não existe isso, e aí o freak toca violão, aquela coisa toda, e eu nunca fui conectado com isso. Então a minha subpersonalidade eu dei o nome de Freak Luz. E o Freak Luz era uma figura que usava chapéu, usava uma sandália de couro assim, aquela calça toda estourada, andava todo largado, né, e andava sempre com o violão dele e tal. É questão minha. É questão minha, não é um preconceito meu, nada disso, mas eu só estou dando um exemplo para vocês entenderem como é que funciona isso. Dá um nome, cria um nome, traz qual que é a sua raiva, o seu ressentimento, o que você não gosta daquela pessoa, inventa um nome, inventa um apelido para aquela pessoa, para ficar fácil você olhar para ela e entender para que ela tá, o que ela está te servindo. A hora que você fizer isso, você vai entrar em paz com ela, ok? Vamos lá. Alex... Bloqueio da autoconfiança. Não consigo gravar muita coisa. Tem hora que sim, tem hora que sim e em outra não. Bloqueio da autoconfiança. Autoconfiança é... Por que você não confia em você? Né? Então é uma questão disso. Você entendeu o que é... Por que você não confia em você? Muitas vezes, vamos voltar lá para a infância, Alex.
Muitas vezes tem aquela coisa, sabe aquela coisa? Meu, criança não faz nada direito. Uma criança não é para fazer nada direito. Então muitas vezes a gente pode ter escutado, ah, você não faz nada direito, ah, você é muito elevado, você não para quieto. E aí isso cria essa coisa de você não faz nada direito. Então se você tem essa informação dentro de você, você não faz nada direito, obviamente você, se você não faz nada direito, você não é uma pessoa de confiança. Então você não tem confiança. Então assim, não tem na verdade como você criar um bloqueio de autoconfiança. Não, você tem que entender aonde você está minando a sua confiança. Aonde você está minando a confiança? O que você está minando a sua confiança e que está te impedindo vibrar essa energia de autoconfiança? Né? O que eu posso fazer aqui para você e para vocês é, vocês me permitem trazer a vocês a definição melhor e mais elevada de autoconfiança na perspectiva do Criador de tudo que é? Que vocês sabem qual é a sensação de confiar em si próprio? Que vocês sabem que é seguro confiar em si próprio? Que é possível confiar em si próprio? E que você já confia em você mesmo? Permite trazer isso a você? Diga sim para receber esse download. Respira profundamente e solta. Ok? Então, essa questão da autoconfiança. Tem que entender onde está isso, tem que entender aonde começou isso. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Não, sem perguntas por enquanto. Pessoal, a gente está chegando aí no final do tempo já. Ficou gravado aí o vídeo, né, a live está bem legal, a gente falando de toda a limpeza energética, de todas essas características. Amanhã eu vou começar uma turma de DNA básico, Theta Healing lá no Espaço Zin, fica o meu convite para todo mundo. Lembrando que Theta Healing é uma ferramenta de autoconhecimento, de autolimpeza, de autocura, e que você pode usar isso para ajudar as pessoas que você quiser, e você também pode até criar uma nova ocupação profissional para você, se tornando um terapeuta, se tornando uma pessoa que faz isso, tá? Mas é muito importante essa ferramenta de autoconhecimento, essa conexão com o Criador, essa questão de você manter, né, a partir desse elemento dos seus chakras, você trazer essa conexão com o Criador, com o sétimo plano, e a partir do sétimo plano você trazer essas energias para você. Você trazer essa... Como é que se fala? Você trazer essa conexão para você. Quem está perguntando aqui? Amo ver estrelas. Ali, eu atendo online? Sim, atendo online para o mundo inteiro. Eu atendo gente nos Estados Unidos, Japão, Portugal, atendo gente de todo quanto é lugar. Funciona do mesmo jeito. Tá, gente? Lembra que o Theta Healing, dentro da mecânica quântica, da física quântica, é uma técnica que eles chamam de... puxa vida, me fugiu o nome agora. Telesomática. A técnica telesomática, ela atua pelo campo. O campo é o que eu falo. Imagina que o Big Bang nunca aconteceu. Você está lá dentro daquela semente, tá tudo lá dentro. Você está dentro da mesma gelatina, tá tudo conectado. Então, pelo campo, você consegue se conectar, criar um entrelaçamento quântico. Ó, foi chique isso, né? O Theta Healing é uma técnica que te permite criar um entrelaçamento quântico muito profundo entre as duas pessoas, através dessa energia do sétimo plano, através dessa energia do amor incondicional, da energia mais elevada que tem, acima de toda a dualidade. Então, o que acontece? Esse entrelaçamento quântico, ele funciona em qualquer lugar do universo. A pessoa pode estar em Marte e você está aqui. Se você tiver uma conexão, tem que ter uma conexão de vídeo, a gente fala, principalmente se eu precisar testar alguma coisa. Você tem essa conexão, acabou. Você tá atuando no campo da pessoa, entendeu? Então, assim, o atendimento online é tudo... Funciona tudo do mesmo jeito. Ok, Gisele, querida? Gente, gratidão. Eu vou deixar o vídeo gravado, vou subir esse vídeo no meu canal. Deixa eu falar mais uma outra coisa para vocês também. Eu estou começando um curso online, tá bom? Eu vou subir esse curso no meu canal do YouTube. Vou começar a subir esse curso. Tá? É um curso focado no processo de manifestação. Eu imagino que vão ser 18 aulas, tá bom? Ajudando as pessoas a olhar todas as questões que impedem os processos de manifestação. O que impede você de ter uma vida melhor? Então o foco desse curso é isso, trazer essa série de vídeos, trazendo esse acompanhamento, trazendo algumas
algumas ferramentas, e aí quem se interessar, o que eu vou fazer? Eu vou criar um grupo, eu vou criar na verdade um pacote onde eu vou fazer um acompanhamento com essas pessoas, inserindo algumas sessões de Theta Healing para a gente trabalhar isso. Então assim, ali você já vai ter todo o conteúdo para você se trabalhar, para você olhar para a sua crença interior, para fazer tudo isso. E aí se você sentir que vale a pena ter um acompanhamento meu nesse processo, que vale a pena você ter a minha ajuda nesse processo com você, a gente fazendo algumas sessões de Theta Healing, a gente trabalhando até com a mesa radiônica, que é um negócio muito legal também, tá aqui a mesa radiônica aqui, ó. Isso aqui é a mesa radiônica, né? Trazendo a mesa radiônica para ajudar você nesse processo, vai ser lindo te ajudar. Mas para quem não quiser, eu vou botar lá a ferramenta, porque meu objetivo aqui, a minha falar disso tudo. A minha missão é entregar essa informação para vocês e o meu propósito é ajudar a transformar o mundo. Porque através de cada pessoa. Então o Theta Healing é uma ferramenta que veio para transformar o mundo, uma pessoa de cada vez. Tá? Então eu vou lançar esse projeto no começo da próxima semana, vou divulgar isso aí para todo mundo. Tá? E esse curso vai ser, esse curso online ele vai ser gratuito, essa série de aulas elas vão ser gratuitas, e aí vai ter um pacote VIP para quem quiser o meu auxílio nessa transformação, para a gente conseguir olhar qual é a leitura intuitiva, para a gente trazer todo o meu aconselhamento intuitivo desse processo, a gente fazer todas as limpezas, a gente fazer todas as crenças, a gente escavar. É um processo que demanda mais de uma sessão, tá bom? Porque uma sessão você consegue olhar uma questão, mas muitas vezes você entra muito fundo no subconsciente da pessoa, e eu tenho até tomado cuidado ultimamente com isso, porque eu vou muito a fundo no subconsciente da pessoa. E muitas vezes eu vou muito além do que a pessoa está querendo, e eu comecei a perceber que talvez eu possa exagerar em alguns momentos, indo até em busca de curas que a pessoa não está preparada. Né? Então eu tenho me policiado ultimamente para isso. Por isso que dentro desse plano são algumas sessões. Porque em algumas sessões a gente consegue fazer limpezas, fazer substituições, a gente consegue trabalhar o sistema de crença da pessoa, seu, de quem for, de forma efetiva. A gente consegue tirar muitas coisas. Porque a gente tem que limpar, fazer toda essa limpeza energética, a gente tem que olhar para os ressentimentos com o pai, com a mãe, com a avó, a gente tem que ver todos esses bloqueios, a gente tem que olhar para todos os arrependimentos, ressentimentos, raiva, né? A gente tem que olhar para tudo isso. Quando a gente fala de manifestação, a gente tem que ver a questão da cobiça, a gente tem que ver se a pessoa está conectada com tudo isso, né? É outra coisa, o que você está desejando? O que é um desejo genuíno, né? Quando a pessoa fala de manifestar? O que você quer desejar? Você quer desejar alguma coisa para você, para o seu usufruto? Ou você, na verdade, quer ter um desejo relacionado com uma posse, e essa posse é para você ser bem vista, para você ser respeitado, respeitada. Tem muito disso, tá? Tudo que a gente quer com base nesse aspecto de ser respeitado, você está conectando com algo exterior a você, esquece, não vai conseguir, não vai funcionar, tá bom? Você pode ir lá fazer o que você quiser, mas não vai. Então, gente, vamos encerrar aqui, que eu já falei bastante. Eu agradeço a audiência de todo mundo, agradeço as pessoas que acompanharam, quem está assistindo esse vídeo, tá bom? Hoje é dia 12, hoje é um dia de vocês começar a limpar, deixa essa luz entrar dentro de você, para fazer essa faxina dentro de você, entendeu? E tirar toda essa sombra e você manifestar o seu melhor. Tá bom, gente? Gratidão de coração, gratidão imensa por esse momento, por essa oportunidade de levar essa luz para vocês, de compartilhar esse conhecimento todo que eu amo, concentrar para depois externar e jogar para vocês, tá bom? Gente, gratidão, um beijo no coração de cada um de vocês, muita paz, muita luz, e que vocês se permitam viver o melhor. Permita-se viver o melhor, tá bom? Um beijo no coração de cada um. Gratidão, meus queridos. Até a próxima. Até!